Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando 2 Coríntios, agora a partir do capítulo 5, versículo 1, falando ainda sobre a salvação pela obra de Deus em Cristo e agora com a presença do Espírito Santo, confirmando esta salvação. Vamos ver agora a leitura a partir de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então aqui realmente está falando sobre salvação, eternidade, uma casa eterna, então a preservação da vida nos céus. Então uma garantia que o apóstolo Paulo está dizendo que ele tem essa certeza de que temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Realmente, para ser eterna, tem que estar na presença de Deus, tem que estar agradando a Deus, mas essa certeza, ela vem pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando em nós que nos revela essa eternidade, nos revela Deus, nos revela os céus, nos dá a visão dos céus. Nós vamos ver nesse mesmo texto, nessa mesma carta de Paulo aos Coríntios, ele falando sobre essa revelação do Espírito Santo, que nos dá a conhecer a eternidade do céu. Então é ele que nos dá essa graça, essa paz, essa certeza de salvação. Não é uma certeza por uma conclusão mental humana, mas é a habitação do Espírito Santo de Deus, dos céus, que nos dá essa certeza de que temos de Deus um edifício para habitar eternamente, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então nós temos aqui a palavra nós gememos, que é a mesma usada para o Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, por causa justamente desta ligação com os céus, que já nos faz desejar essa eternidade com Deus. Nós temos, o próprio texto vai trabalhar essa questão, nós temos o Espírito Santo, que é o penhor dos céus. Então nós já temos um sinal, nós temos uma faísca, nós temos uma luz do céu. Mas desejamos sim essa habitação eterna com Deus. Desejamos estar com Deus, desejamos nos alegrar com Deus. Fazemos isso já agora, adorando a Deus em espírito e em verdade. Já vivemos agora na presença de Deus. Mas é algo que o Espírito Santo vai colocando em nós, em nossa mente, em nosso coração, e desejarmos sempre mais. Queremos mais da presença de Deus, queremos mais da alegria dos céus, queremos estar cada dia, cada manhã mais perto de Deus e louvar e orar e adorá-lo e nos alegrar com a sua presença. Então, por isso, o apóstolo Paulo está afirmando que pelo Espírito Santo, pela sua intercessão, pela sua presença em nós, por este sinal, por essa visão dos céus que ele nos dá, nós gememos até de tanto desejo de ser revestidos dessa habitação, foi falada no versículo 1, dessa habitação, da nossa habitação que é do céu, próximo, na presença de Deus, contemplando a face de Deus. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Paulo está fazendo como que uma mensagem, uma alusão lá a Gênesis. Quando o primeiro casal, o homem e a mulher, pecaram, desobedeceram a ordem, o mandamento de Deus para não comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o conhecimento que eles tiveram foi da nudez. Eles viram que estavam nus e se esconderam de Deus. Eles passaram uma vergonha. Eles tiveram que fugir, se esconder de Deus, e a situação até hoje do pecado, em que o apóstolo Paulo está fazendo essa menção, essa alusão. Se todavia estando vestidos,
não fomos achados nus. Isto é, sem a palavra de Deus, sem a prática do amor, do bem, da obediência a Deus, de acordo com a vontade de Deus, estaríamos em desobediência, como lá no Gênesis, nos escondidos de Deus, fugindo de Deus, nas trevas da nudez, da vergonha. Versículo 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Essa parte mortal que nós temos, essa tristeza da carne, esse sentimento da morte, esse distanciamento, essa separação natural da distância do mundo físico, material, da presença de Deus em espírito, habitar com Ele eternamente, da vida eterna. Então, Paulo está fazendo aqui, trazendo uma mensagem, trabalhando essa palavra a respeito do gemido da carne, da vergonha, do pecado, da distância de Deus, com a vida eterna, com o revestimento do novo corpo. Nós estamos em uma nova terra, novos céus onde habita a justiça, nova terra, novos céus. Isso é a vida eterna com Deus, onde já passou o mal, já passou o diabo, já passou a morte, passaram-se as lágrimas da dor, da enfermidade, da saudade, da perda de pessoas neste mundo físico. Então é isso que Paulo está dizendo, que o Espírito Santo vai trazendo essa alegria pela vida, para que a tristeza acabe, toda lágrima será enxugada, viveremos para sempre com o Senhor, estaremos para sempre com Ele, e a festa será eterna, a alegria eterna na presença de Deus. Versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Ora, quem para isto mesmo, para esse desejo da vida, da festa, da alegria, da salvação, da redenção final, onde teremos este corpo que é tão frágil, que sente dores, que sente cansaço, que envelhece, que fica enfermo, sente a dor da distância. Então, nós somos preparados por Deus para a vida. Nós somos criados para viver eternamente com Deus. Estarmos nos relacionando com Deus, para vivermos em sociedade, em família, mas sempre com Deus presente, sempre com a participação de Deus, pois Ele é a razão da nossa existência. Nós o amamos e tudo que temos, tudo que somos, devemos a Ele. Se temos alegria, queremos que Ele participe, esteja presente. Então o Espírito Santo vem habitar conosco, porque Ele nos criou de tal maneira que nós temos expressão de amor, de vida, de alegria, de palavras, de gestos que agradam a Deus. Deus quer estar conosco. Ele quer que nós o amemos e também venhamos a querer primeiro que Deus esteja em primeiro lugar. Onde estivermos, estamos cantando, estamos celebrando, estamos nos alegrando. Deus, vem ficar comigo. Deus, vem andar comigo. Deus, vem participar da minha vida, vem estar presente. O Senhor é o meu Pai. Eu quero estar contigo, Senhor. Então foi para isso que nós fomos criados. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, para termos esse desejo que Paulo está dizendo, pela vida e pela habitação no céu, na habitação com Deus, no lar eterno. O qual nos deu também o penhor do Espírito. Então aqui é o que nós estamos falando, é o tema da nossa mensagem. Esta salvação vem por essa presença do Espírito, nessa direção do Espírito. É o penhor do Espírito, é a marca da eternidade. Foi Deus o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então essa primeira ligação foi Cristo quem conquistou por nós ao morrer, ao sofrer, como os profetas testemunharam que era necessário que ele morresse. Então agora, nessa situação dele morrer por nós, o seu sangue está aberta a porta da graça, do Evangelho, para termos retorno à casa do Pai, a ligação com Deus. Este sinal de que isso já aconteceu,
Jesus já venceu a morte, o diabo, o inferno, toda a maldade e já nos preparou o lugar, é que ele derramou o batismo com o Espírito Santo. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, aí sim, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Ele nos deu, nos batizou com o Espírito. Nós recebemos de verdade. Ele vem habitar em nós. Então esse é o primeiro sinal, é a primeira marca da nossa herança, da nossa conquista, do lar no céu, da nossa habitação que é do céu. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Então nós sabemos disso pelo Espírito Santo, que é essa ligação com o céu. Jesus já chegou, tomou o seu lugar, foi coroado, sentou-se à direita do Pai, recebeu o Espírito Santo e derramou sobre nós. É o penhor. Agora nós temos o primeiro sinal, o primeiro dom do céu, o poder do Espírito Santo. É ele quem faz essa ligação, esse entendimento, essa visão da glória dos céus, essa revelação da vida do Espírito. O Espírito em nós junto com o nosso Espírito. Então, testificando que somos filhos de Deus, que é Espírito, estamos em Espírito, a ação do Espírito, a vitória do Espírito. O Espírito já está preparado, o Espírito contempla o céu, o Espírito contempla a glória de Deus. Se vamos adorar a Deus, temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós estamos aqui observando, aprendendo, lendo, tendo a revelação do Espírito, nos levando a palavra para dizer isto, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Agora eu tenho ligação com o céu, agora eu tenho visões do céu, agora eu tenho o que foi prometido em Joel, a promessa de Deus. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, terão sonhos, terão visões. Então essa ligação com o céu, que veio ali no dia da festa do Pentecostes, quando ali Pedro e todos os discípulos, os apóstolos que estavam juntos, então testificaram, Deus cumpriu a promessa, dada através de Jesus, da vitória de Jesus na cruz, que é o penhor do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. É a revelação da salvação, do significado da salvação. Você entra para a salvação pela graça, pela porta da graça. Mas salvação, o poder da salvação, pela graça, pela entrada, é para retornarmos a viver para o Pai, a realizar a obra, a guardar a sua palavra, a fazer o bem, a amar. Tudo que estava perdido, caído, errado, fazendo errado, passa agora o poder é para fazer. Se não fosse para fazer, para a obra, para andar no caminho, para andar pelo caminho estreito, para guardar a sua palavra, bem-aventurado aquele que ouve a sua palavra e a pratica. Então, para praticar, se não fosse para a obra, não haveria necessidade do penhor do Espírito e do poder do Espírito. O poder do Espírito é para fazer, é para operar, é para servir. Quando o apóstolo Paulo diz, porque a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, para o apóstolo Paulo, significava que ele iria continuar trabalhando, realizando a obra. Ele iria continuar pregando, ele iria continuar viajando, ele iria vencer os desafios, as perseguições, as lutas. Ele ia continuar socorrendo os necessitados, os enfermos, as viúvas, como ele sempre fez. Como ele levantou oferta para os pobres de Jerusalém, os que estavam passando fome, os necessitados. Como ele ajudou a cuidar das viúvas e dos órfãos, conforme a palavra de Deus. Então este poder, o meu poder, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é poder para a obra. Então a graça vem, ela proporciona o retorno, a volta à casa do Pai, para trabalhar para o Pai. O filho pródigo volta para a casa do Pai transformado. Vou trabalhar, vou ser como um dos seus trabalhadores. Porque lá tem pão, lá tem alegria. E o Pai prepara a festa. E diz, era necessário
que fizéssemos essa festa por um filho que voltou, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então a graça abriu a porta, ele voltou para a casa do Pai, mas agora as obras vão acontecer. Ele vai servir ao Pai de uma forma diferente, melhor. Se ele já fazia um pouco antes, fazia sem noção, sem entendimento, em um momento ele cai em si, ele recebe a direção do Espírito Santo. Está ali incluído o momento em que ele é batizado com o Espírito Santo. Ele passa a entender a vontade do Pai, a obra do Pai, o que agrada o Pai, quem é o Pai. Exatamente isso que nós recebemos. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, para que a gente possa voltar à casa do Pai, agora batizados com o Espírito Santo, entendendo a vontade do Pai. Vamos viver na casa do Pai, adorando o Pai em espírito e em verdade, com o entendimento, com compreensão do que realmente o Pai deseja, o que realmente Ele quer, qual a sua vontade. Então esse poder é para a obra. Quem prega alguma coisa em que fala só de graça, a minha graça te basta, mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se tem poder, tem movimento. Poder é energia. Poder é algo que move, vai fazer o bem, vai amar, vai socorrer, vai ajudar. Vai fazer como fez o samaritano, que parou para socorrer o que tinha caído nas mãos do salteador, e Jesus no final vai dizer ali para o judeu, vai e faz o mesmo. E aí você vai estar cumprindo o mandamento áureo, amar ao teu próximo como a ti mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. Então poder é para movimento, é para ação, é para a obra. Nós temos alguns hinos antigos que diziam assim, que o Senhor fez tudo por nós. E diz, Ele deu a vida, Ele deu tudo, Ele fez tudo. Basta tu creres em mim e me aceitares como teu Salvador. Tem menos que diz exatamente isso. E termina aqui, aí vai para o final. Então ele está dizendo que Jesus fez tudo, ele deu a vida. Então ele já deu o máximo, ele já morreu, não tem mais nada para ser feito. Basta tu creres em mim e me aceitares como Salvador. Mas nesse creres em mim e me aceitares como Salvador é uma entrada. Você entra pela fé. Então, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas você vai realizar as obras que já estavam preparadas, prontas desde a criação do mundo. Desde lá de Deus dizer, coma do fruto da árvore da vida e não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque senão você vai fazer o mal, vai perder, vai se afastar de Deus. Então, quando ele diz, basta tu creres em mim, ele não pode excluir o resultado do crer. Basta tu creres em mim e me aceitares como Salvador para entrar, para retornar, para receber a porta aberta na casa do Pai. Mas agora existe uma vida para se viver. Existe uma obra para se realizar. Existe todo o trabalho, vamos fazer festa, vamos nos alegrar porque o filho foi achado, estava perdido. Ele estava morto e reviveu. Se ele reviveu, ele vai fazer o bem. Ele vai aprender a socorrer o necessitado. Ele vai aprender a orar pelos outros. Ele vai receber poder, vai ser batizado com o Espírito Santo e vai pregar o evangelho a toda a criatura até os confins da terra. O apóstolo Paulo fez isso. E quando Deus fala para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele está falando sobre Paulo continuar o seu ministério, que é o seu serviço a Deus. É o seu entendimento agora renovado pelo penhor do Espírito, para que ele saiba o que fazer, como praticar a obra, a palavra de Deus, como viver, como entender corretamente e como ele pregar para o mundo todo.
porque o seu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoou na vida dele. Pelo batismo com o Espírito Santo, pela presença de Deus, o meu poder que você recebe. Qual a promessa de poder? É que recebereis o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Então nós seremos cheios de poder, cheios de graça, cheios de vida renovada, cheios de bênção, e vamos ensinar que não precisa fazer nada, porque Jesus deu a vida, Jesus fez tudo, e vamos mandar as pessoas cheias de poder, o poder se aperfeiçoando apesar da fraqueza. Vamos mandar ficar sentados em um banco, ouvindo e cantando até a morte chegar, sem produzir, sem ajudar, sem trabalhar. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. Então, ai de mim se eu não andar nos passos de Jesus. Ai de mim se eu não obedecê-lo. Ai de mim se eu não vir como exemplo, como modelo. Eu preciso andar nos passos de Jesus. E eu fui batizado com o Espírito Santo para conseguir, para ter poder, para ir a todo mundo. E ele fez a obra ali em Jerusalém, e ele diz: olha, obras maiores do que essas vocês farão, porque eu vou estar com o Pai. E é claro que está aí implícito, vou estar lá com o Pai e vou enviar poder do alto sobre a vida de vocês, para vocês fazerem a obra no mundo inteiro e anunciarem este evangelho da graça, da salvação a todo mundo, para que todos creiam, se arrependam do seu mau caminho, se convertam e passem a fazer o bem, a boa obra, o serviço a Deus e glorificar a Deus com a sua vida. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.